Acontecimento, uma viagem filosófica através de um conceito, de Slavoj Žižek. Primeira parada: estruturar, reestruturar, enquadrar. Em 7 de setembro de 1944, após a invasão da França pelos aliados, o Marechal Philippe Pétain e membros do seu governo de Vichy foram realocados pelos alemães em Sigmaringen, um grande castelo no sul da Alemanha. Foi ali estabelecida uma cidade-estado extraterritorial regida pelo governo francês no exílio, nominalmente chefiado por Fernand de Brinon. Houve até 3 embaixadas na cidade-estado, as da Alemanha, da Itália e do Japão. Sigmaringen tinha suas próprias estações de rádio, Rádio Patrie, Ici la France, e sua própria imprensa, La France, Le Petit Parisien. A população do enclave era constituída por cerca de 6.000 cidadãos, dentre os quais conhecidos políticos colaboracionistas como Laval, jornalistas e escritores, Céline Rebatté, atores como Robert Le Vigan, que fez o papel de Cristo em Gólgota, de Duvivier, em 1935, e suas famílias, além de cerca de 500 soldados, 700 membros da SS da França e alguns civis franceses na condição de trabalhadores forçados. O cenário era de extrema loucura burocrática, para sustentar o mito de que o governo de Vichy era o único governo francês legítimo, o que era verdadeiro do ponto de vista jurídico. A máquina do Estado continuou funcionando em Sigmaringen, produzindo um infindável fluxo de decretos, leis, decisões administrativas, etc., sem nenhuma consequência concreta, como um aparelho de Estado sem Estado, correndo por conta própria, prisioneiros de sua própria ficção. Nota de rodapé. A despeito do absurdo de toda essa empreitada, existe nela uma beleza trágica. Em seu De Castelo em Castelo, Céline fornece uma eloquente descrição da miséria e confusão da vida cotidiana em Sigmaringen. Fim da nota de rodapé. A filosofia muitas vezes parece a seus oponentes de senso comum uma espécie de Sigmaringen de ideias, produzindo suas ficções irrelevantes e fingindo oferecer ao público insights dos quais depende do destino da humanidade, enquanto a vida real prossegue em outro lugar, indiferente às gigantomaquias filosóficas. Seria a filosofia realmente um simples teatro de sombras? Um pseudo-acontecimento imitando de modo estéril acontecimentos reais? E se seu poder residir em sua própria recusa ao engajamento direto? E se, em sua distância e estilo Sigmaringen da realidade imediata dos acontecimentos, ela puder ver uma dimensão muito mais profunda desses mesmos acontecimentos, de modo que a única forma de nos orientarmos na multiplicidade de acontecimentos seja por meio das lentes da filosofia? Para responder essas perguntas, devemos primeiro indagar: o que é a filosofia no que ela tem de mais elementar? Em fevereiro de 2002, Donald Rumsfeld, então secretário de Defesa dos Estados Unidos, envolveu-se num pequeno debate filosófico amador sobre a relação entre o conhecido e o desconhecido. Existem conhecimentos conhecidos. Existem coisas que sabemos que sabemos. Existem desconhecimentos conhecidos. Ou seja, existem coisas que sabemos que não sabemos, mas também existem desconhecimentos desconhecidos, coisas que não sabemos que não sabemos. O objetivo desse exercício era justificar o iminente ataque americano ao Iraque. Sabemos o que sabemos, quer dizer que Saddam Hussein é o presidente do Iraque. Sabemos o que não sabemos, quanta destruição em massa Saddam possui. Mas também existem coisas que não sabemos que não sabemos, se Saddam possui outra arma secreta sobre a qual não temos a menor ideia. Mas o que Rumsfeld esqueceu de acrescentar
foi um quarto termo fundamental, as coisas que não sabemos, que é precisamente o inconsciente freudiano, o conhecimento que não conhece a si mesmo. Como costumava dizer o psicanalista francês Jacques Lacan, 1901 a 1981, e cujo trabalho é uma referência básica para este livro. Nota de rodapé. Para uma introdução básica à obra de Lacan, ver Slavoj Žižek, Como Ler Lacan. Rio de Janeiro, Zahar, 2010. Fim da nota de rodapé. Para Lacan, o inconsciente não é um espaço pré-lógico e irracional de instintos, mas um conhecimento simbolicamente articulado ignorado pelo sujeito. Se Rumsfeld pensava que os maiores perigos no confronto com o Iraque eram os desconhecimentos desconhecidos, as ameaças de Saddam das quais não podíamos sequer suspeitar, nossa resposta deveria ser que os maiores perigos eram, ao contrário, os conhecimentos desconhecidos, as crenças e suposições repudiadas às quais aderimos sem ter a mínima consciência. Esses conhecimentos desconhecidos são, na verdade, a principal causa dos problemas enfrentados pelos Estados Unidos no Iraque, e a omissão de Rumsfeld prova que ele não era um verdadeiro filósofo. Conhecimentos desconhecidos são o principal tema da filosofia. Formam o horizonte transcendental ou o arcabouço de nossa experiência da realidade. Recordemos o clássico tema do início da modernidade com respeito à mudança de arcabouço em nossa compreensão do movimento. Citação. A física medieval acreditava que o movimento era causado por um ímpeto. As coisas estão naturalmente em repouso. Um ímpeto faz com que uma coisa se mova, mas então ele se esvai, deixando o objeto reduzir a velocidade e parar. Assim, para que algo continue se movendo, precisa continuar sendo empurrado, e o empuxo é algo que se pode sentir. Esse foi até um argumento em favor da existência de Deus, já que algo muito grande como Deus tinha de estar empurrando para manter o céu em movimento. Assim, se a Terra se move, por que não sentimos? Copérnico não conseguiu responder essa pergunta. Galileu tinha uma resposta para Copérnico. A simples velocidade não é sentida, somente a aceleração. Assim, a Terra pode estar em movimento sem a gente sentir. A velocidade também não muda até que uma força a altere. Essa é a ideia da inércia, que então substituiu a antiga noção de ímpeto. Citação de www.friesian.com. Essa guinada na nossa compreensão de movimento, do ímpeto para a inércia, altera a própria forma básica de como nos relacionamos com a realidade. Como tal, ela é um acontecimento em sua forma mais elementar. Um acontecimento não é algo que ocorra dentro do mundo, mas uma mudança no próprio arcabouço pelo qual percebemos o mundo e nos envolvemos nele. Esse arcabouço pode, por vezes, ser diretamente apresentado como uma ficção que, não obstante, nos possibilita dizer a verdade de maneira indireta. Um belo exemplo de verdade que tem uma estrutura de ficção são aqueles romances ou filmes em que uma ação desenvolvida por personagens como parte do roteiro reflete as complicações amorosas desses personagens na vida real. Como o filme sobre a montagem de Otelo, em que o ator que faz o papel título é de fato ciumento e, na cena final da peça, realmente estrangula até a morte a atriz que faz o papel de Desdémona. Mansfield Park, de Jane Austen, fornece um exemplo antigo desse procedimento. Fanny Price, garota de família pobre, é criada em Mansfield Park por Sir Thomas Bertram. Ela cresce ali com seus 4 primos, Tom, Edmund, Maria e Julia, mas é tratada como inferior a eles. Só Edmund lhe devota uma verdadeira amabilidade e, com o tempo,
um doce amor se desenvolve entre eles. Com as crianças já crescidas, Sir Thomas, o inflexível patriarca, se afasta por um ano. Nesse período, o elegante e mundano Henry Crawford e sua irmã Mary chegam à vila e sua chegada desencadeia uma série de intrigas românticas. Os jovens decidem montar uma peça, Lovers' Vows, Juras de Amor. Edmund e Fanny inicialmente se opõem ao plano, acreditando que Sir Thomas o desaprovaria. Edmund, com relutância, acaba por concordar em fazer o papel de Anhalt, amante da personagem vivida por Mary Crawford, a fim de evitar que outros tragam alguém de fora para isso. Ao mesmo tempo que oferece a Mary e Edmund um meio para falarem de amor e casamento, a peça fornece um pretexto para Henry e Maria flertarem em público. Para a decepção de todos, Sir Thomas chega inesperadamente no meio de um ensaio, o que acaba com o plano. Mas até esse ponto, o que vemos é uma suposta ficção representando uma realidade que ninguém está disposto a reconhecer. Nota: uma versão mais específica da mesma fórmula pode ser encontrada nos chamados filmes de ópera paralela, em que uma história contemporânea é análoga ao enredo de uma ópera, geralmente uma ópera popular italiana, cuja montagem é o ponto focal do enredo do filme. Il Sogno de Butterfly, filme italiano de 1939, fornece uma versão interessante desse procedimento. Rosa, que canta no palco no papel de Ciccio-san, se apaixona por um tenor americano que volta para os Estados Unidos sem saber que ela está grávida. 4 anos depois, agora rico e famoso e com uma esposa americana, ele volta à Itália, mas, diferentemente de sua correlata operística, Rosa não se suicida. Em vez disso, dedica sua vida ao filhinho. Fim da nota. Frequentemente, numa narrativa, é apenas por meio de uma guinada semelhante em termos de perspectiva que compreendemos realmente do que trata a história. Muito mais que o famoso W.R. Mistérios do Organismo, um trabalho posterior à obra-prima de Dusan Makavejev, é Inocência Desprotegida, 1968, com sua singular estrutura de um filme dentro de um filme. O herói é Dragoljub Aleksić, um envelhecido acróbata aéreo sérvio que realiza suas acrobacias pendurado em aviões e que, durante a ocupação da Sérvia pela Alemanha na época da guerra, filmou em Belgrado um melodrama ridiculamente sentimental com esse título. O filme de Makavejev inclui essa pelicularidade, acrescentando entrevista com Aleksić e outras tomadas de documentário, e a chave para o filme é a relação entre esses dois níveis e a questão que colocam: de quem é a inocência desprotegida? O filme de Aleksić responde: a garota que ele salva das maquinações de sua malévola madrasta e do homem que esta lhe deseja impor como marido. Mas a verdadeira resposta é: a inocência desprotegida é a do próprio Aleksić, que persiste em suas perigosas acrobacias apesar da idade avançada, posando para a câmera, atuando e cantando, maltratado e ridicularizado pelos alemães e pelos comunistas no pós-guerra, e finalmente pela própria plateia do filme, que só pode rir de sua atuação ridiculamente ingênua. Quanto mais avança o filme de Makavejev, mais tomamos consciência do sofrimento implícito na fidelidade incondicional de Aleksić à sua missão acrobática. O que pode ser mais ridiculamente trágico do que ver um velho em seu porão pendurado pelos dentes a uma corrente e girando o torso para a câmera? Ele não está se expondo dessa maneira ao olhar do público em toda a sua inocência, sem meios de se proteger do ridículo? Essa guinada em nossa perspectiva, quando nos tornamos conscientes de que a verdadeira inocência a ser protegida é a de Aleksić, embora ele seja supostamente o herói, assinala o momento acontecimental do filme.
é a exposição de uma realidade que ninguém queria admitir, mas que agora se tornou uma revelação e mudou o campo de jogo. Em Hollywood, a mãe de todos os fotogramas é evidentemente a formação de um casal. É assim que a Wikipédia descreve a cena final de Super 8, filme de ficção científica de Steven Spielberg. O filme termina com a nave estelar decolando rumo ao planeta natal da criatura, enquanto Joe e Alice ficam de mãos dadas. O casal se aproxima. É criado quando a coisa a que Lacan se referia como o terceiro traumático e que serviu como um ambíguo obstáculo à criação do casal é finalmente derrotada e desaparece. O papel do obstáculo é ambíguo porque, embora este possa ser sinistro, é apesar disso necessário para, em primeiro lugar, aproximar o casal. É o desafio que devem enfrentar ou o obstáculo que devem superar a fim de perceberem que desejam ficar juntos. Nota: a persistência dessa fórmula de produção de um casal é bastante surpreendente em Argo, 2012. Ficamos sabendo no início que o agente da CIA que organiza a fuga do Iraque de seus funcionários da embaixada americana, escondidos na casa do embaixador canadense, está separado da esposa, embora seja muito ligado ao seu filho pequeno. No final do filme, bem na última cena, ele se aproxima da casa em que vive a esposa e lhe pergunta se pode entrar. Em silêncio, ela o abraça. O mistério dessa cena é que, uma vez que ela se segue diretamente ao triunfo pessoal do agente, parece que a esposa, de que estava separado, tomou conhecimento, de alguma forma, de seu ato patriótico e heróico e está pronta a aceitá-lo de volta por gratidão. Mas ela não pode saber coisa alguma sobre isso, já que a participação da CIA na operação foi secreta. A lógica subjacente do filme é, portanto, mais uma vez, de que seu verdadeiro núcleo não é como salvar os funcionários americanos escondidos, mas a unificação do casal. Fim da nota. Como podemos desvalorizar essa estrutura narrativa que subordina o encontro com uma coisa à formação de um casal? Tomemos o clássico romance de ficção científica Solaris, de Stanislaw Lem, publicado em 1972, e sua versão cinematográfica de 1974, dirigida por Andrei Tarkovsky. Solaris é a história do psicólogo de uma agência espacial, Kelvin, enviado a uma nave semi-abandonada orbitando um planeta recém-descoberto, Solaris, onde nos últimos tempos têm acontecido coisas estranhas. Cientistas enlouquecendo, entrando em alucinações, suicidando-se. Solaris é um planeta com uma fluida superfície oceânica que se move incessantemente e, de tempos em tempos, assume formas reconhecíveis, não apenas intrincadas estruturas geométricas, mas também gigantescos corpos de crianças ou edifícios realmente existentes. Embora fracassem todas as tentativas de se comunicar com o planeta, os cientistas sustentam a hipótese de que Solaris é um cérebro gigante que, de alguma forma, lê nossas mentes. Logo depois de sua chegada, Kelvin encontra a seu lado na cama sua falecida mulher, Harry, que anos antes na Terra se suicidara após ter sido abandonada por ele. Kelvin não consegue se livrar dela, todas as suas tentativas fracassando completamente. Depois de ele enviá-la ao espaço num foguete, ela se rematerializa no dia seguinte. E a análise do tecido corporal de Harry mostra que ela não se compõe de átomos como seres humanos normais. Debaixo de um certo nível micro, não existe nada, apenas um vazio. Finalmente, Kelvin descobre que Solaris, esse cérebro gigante, materializa as fantasias mais profundas que sustentam nosso desejo. É uma máquina que materializa na realidade o objeto fantasístico absoluto que eu nunca estaria pronto a aceitar, embora toda a minha vida psíquica gire em torno dele. Harry é a materialização das mais profundas fantasias traumáticas de Kelvin.
Lida dessa forma, a história é realmente sobre a jornada interna do herói, sua tentativa de chegar a termos com sua verdade reprimida ou, como disse o próprio Tarkovsky, talvez efetivamente a missão de Kelvin em Solaris tenha um só objetivo: mostrar que o amor do outro é indispensável a toda a vida. Um homem sem amor não é mais um homem. O propósito de toda a solarística é mostrar que humanidade deve ser amor. Em claro contraste com isso, o romance de Lem, a inerte pressão externa do planeta Solaris, dessa coisa que pensa, para usar uma expressão de Kant que se encaixa perfeitamente aqui. A essência do romance é precisamente o fato de Solaris continuar sendo um outro impenetrável, sem possibilidade de comunicação conosco. É verdade que ele nos devolve nossas fantasias íntimas rejeitadas, mas o que você deseja, além desse ato permanente, rigorosamente impenetrável, por que ele faz isso? Como resposta puramente mecânica? Para jogar conosco jogos demoníacos? Para nos ajudar ou nos forçar a confrontar nossa verdade rejeitada? Seria interessante comparar a obra de Tarkovsky com a releitura comercial por Hollywood de romances que serviram de base para filmes. Tarkovsky faz exatamente o mesmo que o pior produtor de Hollywood, reimprimindo o enigmático encontro com a alteridade, a coisa, no arcabouço da formação do casal. A maneira de romper com o enquadramento de Hollywood é, assim, não tratar a coisa como apenas uma metáfora da tensão familiar, mas aceitá-la em sua absurda e impenetrável presença. Isso é o que ocorre em Melancolia, de Lars von Trier, 2011, que apresenta uma interessante inversão dessa fórmula clássica de uma coisa-objeto, um asteroide, um alienígena, que serve de obstáculo revigorante à criação do casal. No final do filme, a coisa, um planeta em rota de colisão com a Terra, não se retrai, como em Super 8. Ele atinge a Terra, destruindo todas as formas de vida. E o filme é sobre as diferentes maneiras como os principais personagens enfrentam a iminente catástrofe, com reações que variam do suicídio à aceitação cínica. O planeta é, assim, a coisa, das Ding, em sua forma mais pura, como diria Heidegger, a verdadeira coisa que dissolve qualquer enquadramento simbólico. Nós a vemos, é nossa morte. Nada podemos fazer. Nota: em Procura-se Amigo para o Fim do Mundo, de Lorene Scafaria, também ficamos sabendo que um asteroide que se aproxima da Terra vai acabar com toda a vida no planeta dentro de 3 semanas. Entretanto, embora a catástrofe seja real e inevitável, ela ainda serve de veículo para criar um casal que, minutos antes da catástrofe, reconhece seu amor e se dissolve num abraço. Assim, a mensagem do filme é necessária uma catástrofe total para criar um casal de verdade. Fim da nota. O filme começa com uma sequência introdutória filmada em câmera lenta, envolvendo os personagens principais e imagens do espaço que apresenta os motivos visuais. Uma tomada da perspectiva do espaço mostra um planeta gigante aproximando-se da Terra. Os 2 astros colidem. O filme prossegue em 2 partes, cada qual com o nome de uma de 2 irmãs, Justine e Claire. Na primeira parte, Justine. Um jovem casal, Justine e Michael, está em sua recepção nupcial na mansão da irmã dela, Claire, e seu marido John. A suntuosa festa vai da tardinha ao amanhecer, com comidas, bebidas, danças e os conflitos comuns de família. A mãe de Justine, amarga, faz observações sarcásticas e comentários ofensivos, o que acaba resultando na tentativa de John de expulsá-la de sua propriedade. O chefe de Justine fica cercando-a, implorando que escreva para ele um texto publicitário.
Justine se afasta da festa e se torna cada vez mais distante. Faz sexo com um estranho no gramado e, ao final da recepção, Michael a abandona. Na segunda parte, Claire, Justine, doente e deprimida, passa a morar com Claire, John e o filho deles, Leo. Embora não consiga realizar atividades normais do dia a dia, como tomar banho ou até comer, Justine melhora com o tempo. Durante sua estada, melancolia. Um enorme planeta telúrico azul que se ocultava por trás do Sol torna-se visível no céu à medida que se aproxima da Terra. John, que é astrônomo amador, fica excitado com o planeta que aguarda ansioso pelo desvio gravitacional esperado pelos cientistas, os quais garantiram ao público que a Terra e Melancolia vão passar um pelo outro sem colidirem. Mas Claire está ficando com medo e acredita que o fim do mundo está próximo. Na internet, encontra um site que descreve os movimentos de melancolia em torno da Terra, como uma dança da morte em que a passagem um pelo outro fará com que colidam logo depois. Na noite do desvio gravitacional, parece que melancolia não vai atingir a Terra, mas logo depois o canto dos pássaros se interrompe abruptamente e no dia seguinte Claire percebe que melancolia está circulando de volta e, no final, vai colidir com a Terra. John, que também descobre que o fim está próximo, comete suicídio com uma overdose de pílulas. Claire fica cada vez mais agitada enquanto Justine permanece inalterada diante da catástrofe iminente. Calma e calada, aceita o acontecimento vindouro, afirmando saber que não existe vida em nenhum outro lugar no universo. Ela consola Leo construindo uma caverna mágica, um abrigo simbólico feito de galhos no gramado da mansão. Justine, Claire e Leo entram no abrigo quando o outro planeta se aproxima. Claire continua agitada e temerosa enquanto Justine e Leo permanecem calmos e de mãos dadas. Os três são instantaneamente incinerados quando ocorre a colisão destruindo a Terra. Essa narrativa é entremeada por numerosos detalhes engenhosos. Para acalmar Claire, John diz-lhe para observar melancolia através de um círculo de arame que abrange exatamente seu formato circular no céu, e repetir a experiência depois para ver que o tamanho diminuiu, deixando espaço na moldura. Uma prova de que melancolia estaria se afastando da Terra. Ela o faz e fica eufórica ao ver um formato menor. Entretanto, quando observa a melancolia através da moldura algumas horas depois, fica horrorizada ao perceber que o formato do planeta agora se expandiu muito além da moldura do círculo de arame. Esse é o círculo da fantasia enquadrando a realidade, e o choque vem quando a coisa irrompe e se derrama sobre esta. Há também maravilhosos detalhes dos distúrbios que ocorrem na natureza quando melancolia vai se aproximando da Terra. Insetos, vermes, baratas e outras formas de vida repugnantes, geralmente ocultas debaixo da grama verde, emergem do solo, tornando visível o repulsivo rastejar da vida debaixo de uma superfície idílica. É o real invadindo a realidade, arruinando sua imagem. Isso é semelhante ao filme Veludo Azul de David Lynch, em que, numa famosa tomada logo após o ataque cardíaco do pai, a câmera se move extremamente próxima da superfície da grama e então penetra nela, tornando visíveis as microformas de vida rastejantes, o repulsivo real debaixo da idílica superfície de um subúrbio. Nota: outro detalhe. Quando a coisa se aproxima da Terra, não apenas o comportamento dos animais se torna estranho, cavalos ficam perturbados, etc., mas também a atmosfera se altera.
Por um curto período, Justine e Claire ficam suando e têm dificuldades em respirar. As coordenadas básicas da natureza, seu equilíbrio, estão se desintegrando. Fim da nota. A ideia de melancolia originou-se em uma sessão de terapia a que Von Trier se submeteu durante um tratamento para depressão. O psiquiatra disse-lhe que, sob extrema pressão ou ameaça de catástrofe, pessoas depressivas tendem a agir com mais calma do que as outras. Já esperam que coisas ruins aconteçam. Esse fato oferece mais um exemplo da cisão entre a realidade, o universo social de costumes e opiniões convencionais em que vivemos, e a brutalidade traumática e absurda do real. No filme, John é um realista, absolutamente imerso numa realidade habitual, de modo que, quando as coordenadas dessa realidade se dissolvem, todo o seu mundo entra em colapso. Claire é uma histérica que começa a questionar tudo num acesso de pânico, mas ainda assim evita um colapso psicótico total. E a depressiva Justine continua agindo como de costume, porque já está vivendo numa fuga melancólica da realidade. O filme apresenta 4 atitudes subjetivas em relação a esse acontecimento final, a coisa planeta atingindo a Terra, tal como Lacan as entenderia. John, o marido, é a encarnação do conhecimento acadêmico que entra em colapso em seu encontro com o real. Léo, o filho, é o querubínico objeto causa do desejo dos outros 3. Claire é a mulher histérica, o único sujeito pleno do filme, na medida em que subjetividade significa dúvidas, questionamento, incoerência. E isso, surpreendentemente, leva Justine à posição de um mestre, o único que estabiliza uma situação de pânico e caos ao introduzir um novo significante mestre, que traz ordem a uma situação confusa, conferindo-lhe a estabilidade do significado. O significante mestre de Justine é a caverna mágica, que ela constrói para restabelecer um espaço protegido quando a coisa se aproxima. Deve-se ter muito cuidado aqui. Justine não é um mestre protetor que oferece uma bela mentira. Em outras palavras, ela não é o personagem de Roberto Benigni em A Vida é Bela. O que ela provê é uma ficção simbólica que evidentemente não tem eficácia mágica, mas funciona em determinado nível para evitar o pânico. O objetivo de Justine não é nos cegar em relação à iminente catástrofe. A caverna mágica nos habilita a aceitar prazerosamente o fim. Não há nada de mórbido nisso. Tal aceitação é, pelo contrário, o pano de fundo necessário de um engajamento social concreto. Justine é, assim, a única pessoa capaz de propor uma resposta apropriada à catástrofe iminente, assim como a obliteração plena de todo enquadramento simbólico. Nota: no filme de Benigni, Guido, um pai judeu e seu filhinho Joshua são presos pelos alemães e levados para Auschwitz. A fim de tornar a vida no campo de concentração suportável para Joshua, Guido o convence de que o campo é um jogo complicado em que Joshua deve realizar as tarefas que Guido lhe passa para ganhar em pontos. A primeira equipe a atingir 1000 pontos vai ganhar um tanque. Ele lhe diz que, se chorar, queixar-se de querer estar com a mãe ou disser que está com fome, ele vai perder pontos, enquanto garotos que se escondem dos guardas ganham pontos extras. Para ver o que há de errado com o filme, deve-se fazer um experimento mental simples. Imagine-se o mesmo filme com uma alteração no final. Guido ficaria sabendo que, o tempo todo, Joshua tinha conhecimento de onde estava, num campo de concentração, e só fingiu acreditar na história de Guido para lhe facilitar a vida. Fim da nota. Nota:
E não nos esqueçamos de que, num sentido que está longe de ser louco, mas diz respeito à nossa experiência elementar mais profunda, Justine está certa. A vida é uma coisa repulsiva, um objeto abominável saindo de si mesmo, expelindo um calor úmido, arrastando-se, fedendo, crescendo. O próprio nascimento de um ser humano é um acontecimento do tipo alien, um acontecimento monstruoso em que uma coisa é ejetada de um corpo que se move grande e peludo. Tudo isso devia desaparecer. O espírito está acima da vida. É a morte em vida, uma tentativa de escapar da vida enquanto vivo, como a pulsão de morte freudiana que não é vida, mas um simples movimento repetitivo. Fim da nota. Para assimilar adequadamente a aceitação desse fim radical, deve-se arriscar entre Melancolia, de Trier, e A Árvore da Vida, de Terrence Malick, lançado no mesmo ano. Em ambos os filmes, a história envolve os mesmos dois níveis, trauma familiar versus catástrofe cósmica. Embora não se possa evitar a repulsa em relação à excessiva espiritualidade de A Árvore da Vida, o filme tem alguns momentos interessantes. Nota: um detalhe digno de nota em A Árvore da Vida é a fórmula que o filme fornece para resolver a tensão edipiana. Pai e filho se reconciliam quando, depois de o pai pedir perdão por não ter cumprido corretamente seu papel paterno, o filho responde: "Sou tão mau quanto você." Essa é a fórmula correta da identificação paterna. Não tento mais me identificar com o pai como ideal. Identifico-me com seu próprio fracasso em ser um bom pai. Fim da nota. Ele abre com uma citação do livro de Jó. A resposta de Deus à queixa de Jó sobre todos os infortúnios que o atingiram. Onde estavas tu quando eu fundava a terra, quando as estrelas de alva juntas alegremente cantavam? Capítulo 38, versículo 4 até o 7. Essas palavras obviamente se referem à família O'Brien, que se vê numa posição semelhante à de Jó ao sofrer uma catástrofe imerecida. No início de Árvore da Vida, a senhora O'Brien recebe um telegrama informando-a da morte do filho R.L., com 19 anos de idade. O Sr. O'Brien também é notificado por telefone quando está num aeroporto, e a família é lançada numa turbulência. Como devemos interpretar essa série de perguntas retóricas oferecidas por Deus em resposta a perguntas de Jó sobre o motivo dos infortúnios que o atingiram? Similarmente, como devemos entender a tragédia que recai sobre os O'Brien? Em sua resenha do filme, David Wolpe aponta a ambiguidade da resposta de Deus. Citação: a descrição por Deus das maravilhas da natureza pode ser vista de duas maneiras. Uma possibilidade é que a imensidão do mundo natural, em sua inclemente indiferença, nada tem a ver com as preocupações dos seres humanos. O deserto não liga quando você chora, assim como o jorro da catarata não vai parar por piedade. A natureza nos mostra sua face inexpressiva e grandiosa, e nós não somos nada. Com efeito, Jó contradiz seu protesto, afirmando que eu sou apenas poeira e cinzas. Mas, gradualmente, vemos que cada imagem da célula ao cosmo é não apenas grandiosa, mas bela. A segunda metade da citação de Jó, como cantam as estrelas da alva, lembram-nos de que a apreciação da maravilha e da beleza também é possível. Podemos perder nosso eu na indiferença da natureza, mas também podemos perdê-lo em sua magnificência. Nós vemos o mundo como insensível ou sublime? O drama de nossa vida e morte se desenrola com rapidez, mas é encenado num palco inigualavelmente maravilhoso. Citação do Huffington Post.
Fim da citação, fim da nota. A leitura mais radical do livro de Jó foi proposta na década de 1930 pelo teólogo norueguês Peter Wessel Zapf, que acentuou a imensurável perplexidade de Jó quando o próprio Deus finalmente apareceu diante dele. Esperando um Deus sagrado e cujo intelecto é infinitamente superior ao nosso, Jó vê-se confrontado com um governador do mundo de um primitivismo grotesco, um cósmico habitante das cavernas, um falastrão, um fanfarrão, quase agradável em sua total ignorância da cultura espiritual. O que é novo para Jó não é a grandeza de Deus em termos quantificáveis. Disso ele já tinha pleno conhecimento. A novidade é sua baixeza qualitativa. Em outras palavras, Deus, o Deus real, é das Ding, um mestre cruel e impulsivo que simplesmente não tem um senso de justiça universal. Assim, como a árvore da vida se situa com respeito a essas interpretações? Nota Peter Wessel Zapf, om det tragisk, Oslo, Det norske Boklubene, 2004, página 147. Fim da nota. Malik se baseia no elo entre trauma e fantasia. Uma das possíveis reações ao trauma é a fuga para a fantasia, ou seja, imaginar o mundo em si mesmo, fora de nosso horizonte subjetivo. Ele nos mostra o universo em formação, incluindo a Via Láctea e o Sistema Solar. Vozes apresentam diversas questões existenciais. Na Terra recém-formada, vulcões entram em erupção e micróbios começam a se formar. Mostra-se a vida marinha inicial, depois plantas sobre a Terra, depois dinossauros. Visto do espaço, um asteroide atinge a Terra. Essa lógica recentemente alcançou o clímax no livro de Alan Weisman, O Mundo Sem Nós, uma visão do que teria acontecido se a humanidade, e apenas ela, subitamente desaparecesse da Terra, a diversidade natural mais uma vez florescendo, a natureza superando aos poucos os artefatos humanos. Ao imaginar o mundo sem a nossa presença, nós, humanos, somos reduzidos a um simples olhar desencarnado observando nossa própria ausência. E, como apontou Lacan, essa é a posição subjetiva fundamental da fantasia: observar o mundo na condição da inexistência do sujeito. A fantasia de testemunhar o ato de sua própria concepção, a cópula dos pais, ou o próprio enterro, como Tom Sawyer e Huck Finn. O mundo sem nós é, assim, a fantasia em sua forma mais pura, testemunhar a própria terra, recuperando seu estado pré-castrado de inocência, antes de nós, humanos, a estragarmos com nossos dejetos. Assim, enquanto a árvore da vida se evade para uma fantasia cósmica semelhante a um mundo sem nós, melancolia não faz o mesmo. Não imagina o fim do mundo para fugir do impasse familiar. Justine é realmente melancólica, desprovida de um olhar fantasístico. Quer dizer, a melancolia não é, em sua forma mais radical, o fracasso da atividade do lamento, o apego persistente ao objeto perdido, mas seu exato oposto. A melancolia oferece o paradoxo de uma intenção de enlutar que precede e antevê a perda do objeto. Nota: Giorgio Agamben, Stanzas, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1993, página 20. Fim da nota. Aí reside o estratagema da melancolia. A única forma de possuirmos um objeto que nunca tivemos, que estava perdido desde o princípio, é tratar um objeto que ainda possuímos plenamente como se já estivesse perdido. É isso que dá um sabor singular a uma relação de amor melancólica, tal como aquela entre Newland e a Condessa Olenska em A Época da Inocência, de Wharton.
Embora os parceiros ainda estejam juntos, imensamente apaixonados, usufruindo da presença um do outro, a sombra da futura separação já atinge seu relacionamento, de modo que eles percebem seus atuais prazeres sob a égide da catástrofe, separação que está por vir. Nesse exato sentido, a melancolia é efetivamente o começo da filosofia. E nesse exato sentido, Justine de melancolia não é melancólica. Sua perda é a perda absoluta, o fim do mundo, e o que ela pranteia antecipadamente é essa perda absoluta. Ela vive literalmente no fim dos tempos. Quando a catástrofe era apenas uma ameaça, ela era apenas uma pessoa melancólica, deprimida. Quando a ameaça se concretiza, ela se encontra em seu elemento. E aqui chegamos ao limite do evento como elemento reestruturante. Em melancolia, o acontecimento não é mais uma simples mudança de enquadramento, mas a destruição do enquadramento como tal, ou seja, o desaparecimento da humanidade, o suporte material de todo o enquadramento. Mas seria essa destruição total a única forma de alcançar uma distância do enquadramento que regula nosso acesso à realidade? O nome psicanalítico desse enquadramento é fantasia, de modo que a pergunta pode também ser apresentada em termos de fantasia. Podemos alcançar uma distância em relação à nossa fantasia fundamental ou, como Lacan o exprime, podemos atravessar nossa fantasia? O conceito de fantasia precisa ser aqui mais elaborado. A sabedoria convencional nos diz que, segundo a psicanálise, não importa o que façamos, estamos secretamente pensando naquilo. O sexo é a referência universal oculta por trás de qualquer atividade. Entretanto, a verdadeira questão freudiana é: o que estamos pensando quando estamos fazendo aquilo? É o próprio sexo real que, para ser palatável, precisa ser sustentado por alguma fantasia. A lógica aqui é a mesma de uma tribo de nativos americanos cujos membros descobriram que todos os sonhos têm um significado sexual oculto. Todos, menos aqueles abertamente sexuais. Aqui, precisamente, deve-se procurar outro significado. Qualquer contato com um outro real, de carne e osso, qualquer prazer sexual que possamos sentir ao tocar outro ser humano, não é evidente, mas algo inerentemente traumático, destruidor, intrusivo, potencialmente nojento, para o sujeito, algo que só pode ser sustentado desde que esse outro se insira no arcabouço de fantasia do sujeito. Assim, o que é a fantasia? A fantasia não realiza simplesmente um desejo de maneira alucinatória. Em vez disso, constitui nosso desejo, fornece suas coordenadas, literalmente nos ensina como desejar. Em termos um tanto simplificados, fantasia não significa que, quando desejamos uma torta de morangos e não posso consegui-la na realidade, fantasio sobre comê-la. O problema é, em vez disso, como é que eu sei, para começo de conversa, que desejo uma torta de morangos? Isso é o que a fantasia me diz. Esse papel da fantasia conecta-se com o fato de, como diria Lacan, não existir uma fórmula ou matriz universal que garanta a alguém uma relação sexual harmoniosa com seu parceiro. Cada sujeito tem de inventar uma fantasia própria, uma fórmula privada para a relação sexual. O tema da fantasia que sustenta uma relação sexual dá uma guinada estranha em Não Matarás, Broken Lullaby, de Ernst Lubitsch. O título original do filme, The Man I Killed, O Homem que Matei, foi primeiro alterado para The Fifth Commandment, o Quinto Mandamento, para não deixar impressões equivocadas entre o público sobre o caráter da história.
Assombrado pela memória de Walter Hölderlin, um soldado que matou durante a Grande Guerra, Paul Renard, músico francês, viaja à Alemanha para encontrar a família dele, usando o endereço que viu numa carta encontrada sobre o corpo do morto. Como o sentimento anti-francês continua permeando a Alemanha, o Dr. Hölderlin inicialmente se recusa a receber Paul em sua casa, mas muda de ideia quando a noiva de seu filho morto, Elsa, o identifica como o homem que tem depositado flores sobre o túmulo de Walter. Em vez de revelar a verdadeira conexão entre ambos, Paul diz à família de Hölderlin que era amigo de seu filho, o qual frequentava o mesmo conservatório de música que ele. Embora as pessoas da cidade e as fofocas locais o desaprovem, os Hölderlin se tornam amigos de Paul, que se apaixona por Elsa. Quando ela mostra a Paul o quarto de seu antigo noivo, ele fica consternado e lhe conta a verdade. Ela o convence a não confessar aos pais de Walter que o acolheram como um segundo filho. E Paul concorda em se calar, aliviando a consciência, e permanece com a família adotiva. O Dr. Hölderlin dá de presente a Paul o violino de Walter. Na cena final do filme, Paul toca o violino enquanto Elsa o acompanha ao piano, ambos observados pelo casal de pais com olhares amorosos. Não admira que a crítica musical Pauline Kael tenha rejeitado o filme, afirmando que Lubitsch confundiu a banalidade insípida sentimental com uma tragédia irônica e poética. Pauline Kael, 5001 Nights at the Movies, Nova York, Macmillan, 1991, página 107. Fim da nota. Há aqui algo efetivamente perturbador, uma estranha oscilação entre melodrama poético e humor obsceno. O casal, a garota e o assassino de seu noivo anterior, está prazerosamente unido sob o olhar benevolente dos pais do noivo assassinado. E é esse olhar que fornece o enquadramento de fantasia à sua relação. Na medida em que a fantasia fornece o enquadramento que nos possibilita vivenciar o real de nossas vidas como um todo significativo, a desintegração da fantasia pode ter consequências desastrosas. Uma perda do enquadramento fantasístico é frequentemente vivenciada no meio de uma atividade sexual intensa. Alguém está apaixonadamente envolvido no ato quando, de repente, como que perde contato, desconecta-se, começa a observar a si mesmo a partir de fora e se torna consciente da insensatez mecânica de seus movimentos repetitivos. Em tais momentos, o enquadramento fantasístico que sustentava a intensidade do prazer se desintegra e somos confrontados pelo real ridículo de uma cópula. Nota: semelhante, mas não igual, é o caso do documentário de Rafael Siboni com um título lacaniano, Il n'y a pas de rapport sexuel, de 2012. Ele é muito mais que um making-of de um filme pornô, seguindo de uma distância mínima a filmagem de uma obra de sexo pesado, ou seja, recuando e tornando visível os bastidores, a janela pela qual observamos a cena. Ele dessexualiza totalmente a cena inteira, apresentando a encenação de sexo pesado como um trabalho enfadonho, repetitivo. Fingir um prazer estático, masturbar-se fora de cena para manter a ereção, fumar durante os intervalos, etc. Fim da nota. O que a psicanálise visa não é a essa desintegração da fantasia, mas a algo diferente e muito mais radical, a travessia da fantasia. E embora possa parecer óbvio que a psicanálise deveria libertar-nos do jugo das fantasias idiosincráticas e possibilitar-nos confrontar a realidade tal como ela é exatamente isso que Lacan não tem em mente. Transpor a fantasia não significa simplesmente sair dela, mas esmagar seus alicerces, aceitar sua inconsistência.
Em nossa existência cotidiana, ficamos imersos na realidade estruturada e sustentada pela fantasia. Mas essa própria imersão nos torna cegos ao arcabouço da fantasia que sustenta nosso acesso à realidade. Fazer a travessia da fantasia, portanto, significa, paradoxalmente, identificar-se plenamente com a fantasia, revelar a fantasia na sucinta formulação de Richard Boothby. Citação: fazer a travessia da fantasia, assim, não significa que o sujeito abandone, de alguma forma, seu envolvimento com os caprichos fantasiosos e se acomode a uma realidade pragmática, mas precisamente o oposto. O sujeito é submetido ao efeito da falta simbólica que revela o limite da realidade cotidiana. Fazer a travessia da fantasia, no sentido lacaniano, é ser mais profundamente postulado pela fantasia do que nunca, no sentido de ser levado a uma relação cada vez mais íntima com o verdadeiro cerne da fantasia que transcende a representação. Nota: Richard Boothby, Freud as Philosopher, Nova York, Routledge, 2001, página 275 e 276. Fim da nota. Como devemos interpretar esse paradoxo de fazer a travessia da fantasia superidentificando-se com ela? Vamos fazer um circuito através de 2 filmes exemplares: Traídos pelo Desejo, 1992, de Neil Jordan, e M. Butterfly, 1993, de David Cronenberg. Apesar de apresentarem personagens fundamentalmente diferentes, os 2 filmes narram a história de um homem apaixonado por uma bela mulher que, na verdade, é um homem vestido como tal. O travesti de Traídos pelo Desejo e o cantor de ópera de M. Butterfly, e a cena central de ambos é o confronto traumático do homem com o fato de o objeto de seu amor ser também um homem. Aqui, evidentemente, uma óbvia objeção nos aguarda. Será que M. Butterfly não oferece um tragicômico pacote de fantasias masculinas sobre mulheres e não uma verdadeira relação com uma mulher? Toda a ação do filme tem lugar entre homens. Será que a grotesca incredibilidade do roteiro não mascara e aponta simultaneamente o fato de estarmos lidando com um caso de amor homossexual por um travesti? O filme é simplesmente desonesto e se recusa a reconhecer esse fato óbvio. Essa elucidação, contudo, não consegue abordar o verdadeiro enigma de M. Butterfly e de Traídos pelo Desejo. Como pode um amor impossível entre o herói e seu parceiro, um homem vestido de mulher, consumar a noção de amor heterossexual de modo mais autêntico do que uma relação normal com uma mulher? Ou, no que se refere a Traídos pelo Desejo, por que é tão traumático o confronto com o corpo do amante? Não porque o sujeito se defronte com algo estranho, mas porque se confronta ali com a fantasia essencial que sustenta seu desejo. O amor, entre aspas, heterossexual por uma mulher é, na verdade, homossexual, sustentado pela fantasia de que a mulher é um homem vestido como tal. Aqui podemos ver o que fazer a travessia da fantasia pode significar. Não penetrar nela e perceber a realidade que ela ofusca, mas confrontá-la diretamente como tal. Quando fazemos isso, seu domínio sobre nós é suspenso. Por quê? Porque a fantasia só se mantém operante enquanto funciona como o pano de fundo transparente de nossa experiência. A fantasia é como um sujo segredo íntimo que não pode sobreviver à exposição pública. Isso nos leva a Heidegger, quando ele fala da essência da técnica. O que ele tem em mente é algo como o arcabouço de uma fantasia fundamental que, como pano de fundo transparente, estrutura a maneira como relatamos a realidade. Gestel, a palavra usada por Heidegger para denominar a essência da técnica, é geralmente traduzida como enquadrar.
Em seu sentido mais radical, técnica não designa uma complexa rede de máquinas e atividades, mas a atitude em relação à realidade que assumimos ao nos envolvermos nessas atividades. A técnica é a forma como a realidade se revela a nós no período contemporâneo. O paradoxo da técnica como momento final da metafísica ocidental é que ela é um modo de enquadramento que apresenta um perigo de enquadrar a si próprio. O ser humano, reduzido a um objeto de manipulação técnica, não é mais propriamente humano. Ele perde a própria característica de ser estaticamente aberto à realidade. Mas esse perigo também contém o potencial para a salvação. No momento em que nos tornamos conscientes e assumimos plenamente o fato de que a técnica em si é, em sua essência, um modo de enquadramento, nós a superamos. É essa a versão de Heidegger de travessia da fantasia. Isso então nos leva à noção de Heidegger de acontecimento, Ereignis. Para Heidegger, acontecimento nada tem a ver com os processos que ocorrem lá fora na realidade. Acontecimento designa uma nova revelação esporádica do ser, a emergência de um novo mundo, um horizonte de significado no interior do qual todas as entidades aparecem. A catástrofe, assim, ocorre antes do ato ou fato. Catástrofe não é a autodestruição atômica da humanidade, mas a relação com a natureza que a reduz à sua exploração tecnocientífica. Catástrofe não é a ecológica, mas a perda de raízes domésticas que possibilita a implacável exploração da terra. Catástrofe não é sermos reduzidos a autômatos manipulados pela biogenética, mas a própria abordagem que torna possível essa expectativa. Mesmo a possibilidade de uma autodestruição total é apenas consequência de nos relacionarmos com a natureza como uma coleção de objetos de exploração tecnológica. Isso nos leva à nossa próxima parada, do acontecimento como algo que enquadra como uma guinada em nossa relação com a realidade, para o acontecimento como uma mudança radical dessa realidade em si.